nosso programa Caminho de Fé conta com o patrocínio, a generosidade de Geni Eletromóveis, Posto Ademir, Sonora Projetos Acústicos, Supermercado Mendonça, Alex Filme e Edgar Mídia. Roda a vinheta. Maria, mãe dos caminhantes, ensina-nos a caminhar. Nós somos todos viandantes, mas não é fácil sempre andar. E vamos então dando mais um passo no nosso programa Caminho de Fé desta semana, às portas da festa de Nossa Senhora da Luz, a nossa padroeira diocesana, conhecendo também mais um personagem daqui da nossa cidade de Arara e do Santuário Memorial Padre Biapina. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho da Caliane. Está querendo saber? Vamos ficar até o finalzinho do nosso programa. Não saia daí. Mas para que possamos participar bem desta peregrinação e deste programa, vamos fazer a nossa oração inicial, entrar em sintonia com o nosso bondoso e amoroso Deus. Vamos rezar junto com o Padre Léo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Façamos a antífona mariana do Ângelus. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo divino se fez carne e armou a sua tenda no meio de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, como vos pedimos, a vossa graça em nossas almas, para que nós, que conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, possamos, por sua paixão e morte de cruz, chegarmos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pelos fiéis defuntos, dai-lhes, Senhor, o descanso e a luz eterna, e brilhe para eles a vossa luz. Descanse em paz. Amém. Quem é este das estradas e da história nordestina? Quem é este da palavra e da fé mais cristalina? É um servo verdadeiro de Jesus, o mensageiro, Padre Mestre Biapina. Vamos a mais um texto sagrado. Hoje nós vamos um pouquinho mais perto, né? Vamos ao século XIV. É dos Sermões de João o Pequeno, bispo de Nápoles. Este texto que eu estou usando é da quinta-feira da terceira semana do tempo comum e também aqui do ofício das leituras. Vamos lá? Olha o tema do nosso texto. Ama o Senhor e anda por seus caminhos. O Senhor é minha luz e minha salvação. A quem temerei? Grande servo é este que sabia que maneira era iluminado, de onde lhe vinha a luz e quem o iluminava. Via a luz, não esta que declina à tarde, mas aquela que os olhos não veem. As almas iluminadas por esta luz não caem no pecado, não tropeçam nos vícios. O Senhor disse: caminhai enquanto tendes a luz em vós. De que luz falava ele?
Não seria de si mesmo? Ele que afirmou: eu, a luz, vim ao mundo, para que aqueles que veem não vejam e os cegos recebam a luz. É Ele o Senhor, nossa luz, o sol de justiça, que refugia em sua Igreja Católica, espalhada por toda a terra. O profeta, figurando-a, chamava: o Senhor é minha luz e minha salvação. A quem temerei? O homem interiormente iluminado não vacila, não abandona o caminho, tudo tolera. Vê ao longe a pátria, por isso suporta as adversidades. Não se entristece com as vicissitudes terrenas, mas em Deus se fortalece. Humilha o seu coração, é constante, e a sua humildade o torna paciente. A verdadeira luz que ilumina todo homem, que vem a este mundo, se dá aos que temem a Deus. Inunda a quem quer, onde quer, revelando-se a quem o Filho quiser. Quem está sentado nas trevas e na sombra da morte, nas trevas do mal e nas sombras do pecado, ao ver surgir a luz, horroriza-se, desdice, arrepende-se e envergonha-se e exclama: o Senhor é minha luz e minha salvação. A quem temerei? Grande salvação, meus irmãos. Ela não teme a fraqueza, o cansaço não lhe faz medo, não conhece dor. Digamos então com toda a força, não só de boca, mas de coração: o Senhor é minha luz e minha salvação. A quem temerei? Se é Ele quem ilumina, Ele quem salva, a quem pode temer? A quem poderei temer? Venham as sombrias sugestões: o Senhor é minha luz. Podem vir, não poderão ir mais longe. Assedia o nosso coração, não consegue vencê-lo. Venham os cegos desejosos: o Senhor é minha luz. Nossa força está em quem Ele se dá a nós e nós o entregamos a Ele. Correi ao médico enquanto podeis fazê-lo. Não aconteça que não seja mais possível quando quiserdes. Esta é para nós palavra da Igreja. Acredito que eu não preciso nem falar muita coisa deste texto que nós acabamos de ouvir e espero que tenha entrado não simplesmente nos nossos ouvidos, mas caído na terra fértil do nosso coração. Nós estamos nos preparando para celebrar a festa de Nossa Senhora da Luz, a nossa padroeira diocesana, aquela que nos mostra a luz verdadeira, como diz o texto sagrado. A luz verdadeira é Cristo Jesus. Nossa Senhora nos aponta a luz e essa luz é Jesus, o seu Filho. Por isso que em seus braços ela traz o menino Deus, mostrando aos quatro cantos do mundo que a luz é Ele, o seu Filho, aquele gerado em seu seio puríssimo. Salve, salve, Senhora da Luz, soberana de grande esplendor. Deus te salve, ó Mãe de Jesus, nossa paz, nossa luz e amor. Deus te salve, ó Mãe de Jesus, nossa paz, nossa luz e amor. Salve, salve, Senhora da Luz, soberana de grande esplendor. Deus te salve, ó Mãe de Jesus, nossa paz, nossa luz e amor. Deus te salve, ó Mãe de Jesus, nossa paz, nossa luz e amor. Vamos então à oração do peregrino. Ó Deus, que tirastes teu servo Abrão da cidade de Ur dos Caldeus, o protegendo em todas as suas peregrinações, e que foste o guia do povo hebreu
através do deserto. Pedimos que protejais nós, vossos filhos e filhas, servidores e peregrinos, que por amor ao teu nome peregrinam aos santuários do mundo inteiro. Sê para nós o companheiro nas caminhadas, guia nas encruzilhadas, alento no cansaço, defesa frente aos perigos, albergue no caminho, sombra no calor, luz na escuridão, consolo no desalento e a firmeza em seus propósitos, para que pela tua mão cheguemos incólumes ao término do caminho e, enriquecidos de graças e virtudes, retornemos ilesos para as nossas casas, cheios de saudável, eterna alegria e paz. Isto vos pedimos pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, a Senhora da Luz, São José, seu esposo, e de vosso servo fiel, Padre, Mestre e Biapina. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Um homem tão humilde que nasceu no Nordeste, da sua história o povo não esquece. Em tantas cidades por onde passou, muitas caridades ele fez com amor. Padre Biapina, exemplo de oração, intercedei a Deus por seus irmãos. Padre Biapina, servo do Senhor, missionário do amor, doutrinando a todos com sua vocação, falando do amor, viveu entre os irmãos, um amigo fraterno, ele se doou, acolhendo aos órfãos, um pai se tornou. Padre Biapina, exemplo de oração, intercedei a Deus por seus irmãos. Padre Biapina, servo do Senhor, missionário do amor. Então vamos conhecer um pouquinho da Caliane de Oliveira Costa, ou simplesmente a Caliane. Caliane, seja bem-vinda ao nosso programa Caminhos de Fé. A sua presença alegra muito o nosso programa de hoje. Muito obrigada, Padre. É uma alegria poder estar aqui e partilhar um pouco da minha vida e missão com vocês. Porque todo mundo sabe, acho que é a voz mais conhecida, talvez você não conhece pessoalmente, nunca viu a secretária paroquial da cidade de Arara. Nós vamos depois conversar um pouquinho disso aí, mas aquela que te atende na secretaria paroquial, via telefone ou WhatsApp, é esta, Caliane, que está aqui em nosso meio. A Caliane é de onde? Me fala. Agora, de fato, de onde é que é? Porque eu já ouvi vários murmúrios nas brincadeiras de mesa e tudo mais, mas a Caliane é de onde? Eu nasci na cidade de Solânia, mas desde criança moro em Arara. Sim. Você é filha única? Como é que é a sua vida? Como é que... Não, Conta pra nós. Eu tenho 6 irmãos. É muito, hein, gente? É. Tá dividido no meio? É 3-3? 3-3. Ah. E como é que é a convivência com os irmãos? Você é a caçula ou é a mais velha? Eu estou no meio deles, no meio das Meio idades. significa o quê? Em 6? Entre um e outro. Muito bem. Somos muito unidos, graças a Deus, Padre. Eu sempre costumo dizer que eu fui muito agraciada na vida com a presença dos meus irmãos. Sim, mas antes dos irmãos, como é que... E os seus pais? Estão vivos ainda, né? Sim. Meus pais, para mim, eles são referências de fé. Eles não têm uma prática de todos os domingos estarem na missa, mas para mim, eles são testemunhas de fé. A minha base de fé foram os meus pais. Eles me ensinaram a importância do primeiro mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso, é importante. A sua mãe é um pouco mais reservada, né? Mas o seu pai todo mundo conhece, né? E conhece na hora mais difícil da vida, que é... o cemitério. Porque o seu pai faz...
Ele administra o cemitério da cidade. Sim, então ele está no momento mais difícil de todas as famílias de Arara, né? É Então verdade. todo mundo conhece o seu Jorge, mas parece que foi herança, né? É. Quem era o coveiro ou o administrador, como você disse, sim. antes dele? O coveiro era o meu avô. Ele passou 60 anos 60 anos. na administração do cemitério. E logo o meu pai sucedeu o trabalho. E tem quanto tempo que o seu Jorge está lá na administração? 5 anos. 5 anos, muito 5 bem. anos. Será que ele vai durar 60 anos também na administração? Eu espero que sim. Eu te ri assim porque é engraçada a história, a verdade. sucessão da administração do cemitério municipal, né? Mas vamos lá. Como é que é a caminhada de fé da Caliane? Como é que você já falou que a sua família é sua base? Por mais que ela não está à frente pastoral nem nada, mas ela te ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas. Mas como é você aprendeu isso? E agora? No seu decorrer, não vou perguntar a sua idade, claro, né? Mas como é que é isso na sua vida? É interessante, padre, que só falando um pouco sobre a caminhada inicial, a minha mãe, nós éramos uma família com um pouco de dificuldade financeira, Sim. mas todas as vezes que o filho ia fazer a primeira Eucaristia, tinha uma festinha lá em casa. Eu fiz a minha primeira Eucaristia com 8 anos. Quando eu terminei de fazer... Quem era o padre? Padre Cícero. Cícero. Padre Cícero. Quando eu ainda estava na catequese, eu pensava assim que eu terminar, eu vou ser catequista. E foi assim, eu fiz a primeira Eucaristia numa semana, na outra semana eu fui perguntar se tinha vaga para ser catequista. E foi interessante, uma situação interessante, que quando eu cheguei, estava tendo uma reunião, inclusive de formação para catequistas, e eu disse que queria ser catequista e não tinha vaga. Olha que situação engraçada. Ué? Mas eu sempre tive em mente, desde pequena, que nós temos que cumprir a nossa missão de batizados. Sim. E deixar o Espírito Santo nos impulsionar. E eu não desisti. Uma moça que ia fazer uma experiência vocacional me chamou para ser catequista com ela. Eu tinha 9 anos. Sim. Pouco tempo depois eu assumi a turma dela, porque ela precisou sair para essa experiência vocacional. Sim. E foi aí o início da minha caminhada, sendo catequista. Mas com tantas pastorais, com tantos ministérios na igreja, por que você se identificou com a catequese? O que a catequese chamou a atenção? Padre, para mim, a catequese é uma das pastorais mais importantes da igreja. Ela não combinou com o padre não, tá? Muito bem. Porque a criança, ela precisa aprender, desde pequena, a importância da fé, a importância de Cristo, a importância de uma caminhada de fé na sua vivência cristã. Sim. Eu sempre tive muito essa convicção, eu fiquei na catequese, só antes da pandemia as atividades pararam, nós finalizamos as atividades devido à situação, mas eu sempre estive na catequese, eu sempre falei com as catequistas que a catequese é uma das pastorais mais importantes, porque a criança ela precisa conhecer esse Deus amoroso, esse Deus sorridente. É como uma comida saborosa. Sim. Eu falo que esse bolo de chocolate é muito bom para uma pessoa que nunca comeu. Então, eu acho que as crianças, elas têm que viver essa experiência de amor a Deus. Nós vamos criar adultos mais convictos na fé. Eu acho a catequese essa pastoral de tão grande importância. Muito bem. Inclusive, no último domingo, o Santo Padre instituiu alguns catequistas lá na cidade de Roma, quem acompanhou, e até vou falar com muito orgulho, uma das pessoas que estavam lá no Vaticano é da nossa paróquia passionista lá de Lusiânia, Goiás, de tão grande e fecundo que é este ministério do catequista. Mas vou fazer uma perguntinha. Nessa questão pastoral, de catequese, alguma coisa, alguém te chamou a atenção? Mas você vai responder depois dos comerciais. Guarda um minutinho aí. Então vamos aos nossos patrocinadores, pedindo a intercessão do Padre Mestre Biapina, que sempre os inspire. Vocês conhecem os nossos parceiros, mas não custa a gente lembrar, né? A Sonora Projetos Acústicos, nosso querido amigo Otávio, está pensando em mexer no seu som automotivo? Procure lá a equipe do Otávio e fala assim, olha, vi a propaganda no programa Caminho de Fé. Olha o telefone, 83 9 91 12 5688. Posto Ademir, nosso amigo Alisson também,
é o nosso parceiro e você pode ir lá com toda a sua equipe, que sempre tem, primeiramente, um sorriso no rosto para atender os seus clientes. Olha o telefone, 83 98875 2808. Geni Eletromóveis, a nossa parceira aqui no centro de Arara, mas também a Geni conta com as suas filiais na cidade de Barra de Santa Rosa, Pilões, Serraria, Borborema e Guarabira. Olha o telefone da Geni, 83 3369 1061, ou pelo WhatsApp da loja, 83 98831 1061. Ah, Supermercado Mendonça, nosso parceirão aqui no programa Caminhos de Fé, aqui na cidade de Arara, que traz o telefone 83 3369 1179, ou pela comodidade do WhatsApp 83 98679 6036. Eternizando todos os momentos da sua vida, da sua família, você pode entrar em contato com Alex, fotógrafo, pelo telefone 83 98717 4261. A Digan, nossa parceira desde o primeiro programa também, ela pode estar te ajudando a você que quer fazer uma live, você quer fazer algum momento com a sua família, com a sua empresa, entre em contato com o Júnior, vai lá, 83 98882 4372. Pedimos que o servo de Deus, Padre Mestre Biapina, inspire e interceda por cada patrocinador no nosso programa Caminhos de Fé. Então, a minha pergunta antes dos comerciais foi: uma pessoa, alguém, alguma criança, algum jovem te chamou a atenção, que te marcou a sua vida de catequista. Então eu gostaria de que você falasse sobre isso e se você sempre mexeu só com a catequese infantil ou você foi mais além? Fala para nós. Sim, padre. Teve uma situação que me comoveu bastante. Eu tinha acabado de formar uma turma de catequese. Aos 9 anos? Não, no caso foi com 10, porque faltava um ano para terminar a caminhada das crianças. E tempos depois, comecei a trabalhar na secretaria da paróquia, eu estava em época de matrícula, acho que foi matrículas da catequese, inscrições na catequese, e chegou uma criança. Nessa época eu estava sem turma de catequese, e a mãe perguntou, eu queria matricular ele na catequese e tudo mais, e nós não estávamos com inscrições abertas. Foi aí que a criança estava lá de fora da secretaria e a mãe falou, tudo bem, e foi lá fora. E quando ela chegou lá fora, eu percebi que a criança estava chorando. Aí ela entrou e perguntou novamente, você tem certeza que não teria nem como encaixar ele? Aí eu falei, olha, infelizmente as inscrições já finalizaram, a catequese já está com 1 ano de formação e nós não temos como encaixar agora a criança. Expliquei a orientação da coordenação da catequese e ela voltou e a criança continuou chorando. Aí eu pedi o telefone dela. Depois eu falei com o padre, aconteceu essa cena e tal. Ele falou, Kaliane, por que você não forma outra turma de catequese? Acho que fazia 1 semana que eu tinha terminado a formação de uma turma. Sim. E eu achei muito interessante essa criança chorar para participar da catequese. Para mim foi uma inspiração. Uma criança chorar, vir, dizer assim, eu quero Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu quero buscar Jesus. Foi aí que eu sempre comentava com as catequistas, a nossa catequese sempre terá portas abertas. Por mais que a criança chegue em um determinado momento da formação, mas sempre está de portas abertas. Que eu acho muito interessante a criança vir, ela chorar para participar da catequese. Dizer assim, eu quero Jesus, como eu já disse, eu quero participar. Eu achei isso muito interessante, foi bonito. Lembra um pouquinho aquele evangelho dos operários, né? O que o dono da vinha vai procurar vinhateiros no meio da cidade, acha um de manhã, um de tarde, um à noite, e falou assim, e no fim do dia ele dá a mesma quantia que prometeu ao primeiro até o último. Interessante isso também. E hoje essa criança, essa pessoa, você vê ela engajada ou vê pelo menos participando da Santa Missa? Sim. Nós fizemos essa formação dessa criança junto com outras. Nessa época, eu recebi uma advertência porque uma turma de catequese são
15 crianças normalmente. Só que eu consegui 54 crianças. Minha nossa. E eu era catequista sozinha. Ainda bem que não era Aí- pandemia, viu? Aí todo mundo chamava atenção. Não tinha sala de catequese que comportasse 54 crianças. Sim. Aí a gente comprou uns TNT, forrava no chão e sentava essas crianças. Essas crianças fizeram a primeira Eucaristia e eu fiquei muito preocupada, conversei com o padre, porque o período entre fazer a primeira Eucaristia e entrar na catequese de Crisma são mais ou menos 2 anos. E nesses 2 anos eu percebia que as crianças, elas, umas sumiam, umas partiam para outras missões. As crianças se perdiam. Sim. E eu conversava com o padre sobre o que era que a gente podia fazer. Foi aí que tivemos a ideia de criar uma pastoral, o MEG, o Movimento Eucarístico Jovem. Sim. E foi muito importante a presença do Movimento Eucarístico Jovem, até hoje é ativo na paróquia. Os jovens daquela época que participavam do MEG. Que inclusive volta às suas atividades agora dia 15 de fevereiro, Exato. né? 15h30, na nossa paróquia, se Deus quiser. É interessante que as frentes de pastorais hoje, as frentes de pastorais jovens, a maioria delas foram jovens que fizeram Olha, o coisa Movimento boa. Eucarístico Jovem. Então sentiram o mesmo apelo que você quando você fez a sua primeira comunhão de fazer alguma coisa. Exato. Que bom. Feliz. Então, até hoje tem o MEG na paróquia, é muito importante. Ele recebe as crianças que já fizeram a primeira Eucaristia e estão nessa espera de chegar à idade para poder iniciar a caminhada da Crisma. Sim. E esse jovem que chorou lá na primeira Eucaristia, foi interessante que os pais dele, eles não participavam Sim. da paróquia, das missas, das atividades paroquiais. E a gente ensinava as crianças a chegar em casa e falar assim, pai, mãe, vamos para a missa hoje? Aí a gente Gostei sempre da iniciativa. a gente sempre falava assim, se ele falar não, você fala, pai, mãe, o senhor não vai para a missa hoje? Como você está me mandando ir para a missa? É sua cara isso, Calieri. A gente falava para as crianças de uma forma respeitosa e desafiar os pais, Sim. convidá-los. E é interessante que o pai dele sempre fala que começou a participar, ficar na porta da igreja esperando terminar a missa, porque a catequese era aos domingos e logo após a catequese tinha a missa das crianças. Aí o pai ficava na porta, aí depois foi entrando, sentando nos bancos. Hoje o pai é uma frente pastoral, ministro de Eucaristia, um líder na paróquia. E esse casal já passou pelo nosso programa, tenho quase certeza que é Já ele. E os sim. 4 são muito ativos Exato. na nossa paróquia. É um exemplo. Muito bem, São, gostei sim. de ver. Tá, vamos agora. Você falou que é secretária, que trabalha com os trabalhos da Secretaria Paroquial. Como é que você chegou na secretaria? Eu já era catequista, né? E eu Quem estava era o padre na época? Era Padre Cícero. Padre Cícero ainda. Isso. Estava na transição entre Padre Cícero e Padre Pedro. Uhum. Eu era adolescente, estava terminando o ensino médio com 16 anos. É. Foi aí que um amigo na escola chegou, olha, o padre está precisando lá na igreja de uma secretária, um secretário que tenha curso de informática. Aí eu brinquei na sala de aula, falei assim, vou levar o meu currículo para ele. Só que era só uma brincadeira. Mas depois cheguei em casa e fiquei pensando nisso e fiz o meu currículo. E levei lá na paróquia. Cheguei lá, perguntei pelo padre, entreguei o ofício, tudo mais. O padre perdeu o meu currículo. Nossa, mãe. Só que dias depois começou a se procurar uma Caliane na cidade. Não é um nome tão comum. Não é comum mesmo. Mas começou a se procurar essa Caliane na cidade. Então, fui lá cheguei, o padre me chamou, perguntou se eu queria fazer uma experiência. Eu comecei essa experiência no dia 30 de agosto, a abertura da festa da padroeira de Arara. Nossa, já pegou uma... E era interessante que eu só tinha 16 anos e eu era bem magrinha, bem pequenininha. E o povo falava assim, como é que uma menina dessa vai dar conta de ser secretária de uma paróquia e Sim. tudo mais? Tudo bem, mas eu fui lá, eu comecei as atividades da secretaria no dia 30. Quando foi no dia 9 de setembro, o padre já assinou a carteira e disse, não, tranquilo, você vai ficar aqui, gostamos muito do seu trabalho e tudo mais. E hoje são quantos anos ali na frente da paróquia? 14 anos, descobriram a minha idade agora. Eu faço de propósito. É uma maneira delicada de Exato. perguntar a sua idade, né? Fazem 14 anos que eu trabalho na secretaria da paróquia. Tá, você falou da sua frente missionária, falou da sua família, muito bom. Mas você não está ali só para resolver burocracias de paróquia. Muitas pessoas batem a porta da secretaria, é para pedir um batistério, é para um atendimento espiritual com o padre, etc, etc. Mas aparecem inúmeras pessoas querendo outras coisas.
Como é que é isso? Você ser o rosto da paróquia, você tentar contornar a situação e continuar na liderança como uma leiga engajada na paróquia. Padre, eu sempre comento com as secretárias amigas a importância do trabalho da Eu faço secretária. ideia essas secretárias conversando, viu? A importância do trabalho na secretaria paroquial. Sim. Por vezes parece um trabalho administrativo, de anotações, de contabilidade, etc., mas não é só isso. Tantas vezes chegam pessoas na secretaria que elas vêm pegar sim um batistério, mas elas só vêm em busca de uma palavra, de conversar. Sim. Teve uma situação bem interessante lá na paróquia, que uma senhora, inclusive a mãe dela, tinha falecido em um acidente que aconteceu aqui, em um dia 19 de fevereiro, ela estava vindo para a missa. Próximo da ponte ali, não é isso? Ela vinha para a missa do Padre Biapina, aconteceu um acidente e a mãe faleceu. E ela estava passando por momentos muito difíceis. Ela foi lá na secretaria, ela não queria nada, ela não queria um batistério, ela só queria uma palavra, um aconchego, um carinho. E nós temos... Ela queria colo. Exato, E nós temos o espaço para dar esse colo, essa palavra. E é tanto que uma das pessoas recebeu essa palavra e hoje ela é tão próxima que me convidou eu e o padre na época para ser os padrinhos de casamento dela. Esse exemplo é só para dizer que muitas pessoas elas chegam na secretaria e só querem uma palavra, um carinho, uma palavra que as conforte das dores do dia a dia, das dificuldades que passam. Tem pouco tempo que eu estou aqui, né? 1 ano e alguns meses, né? Aqui na paróquia, e sempre sento ali na secretaria e vejo o movimento de quantas pessoas que estão ali, que vêm buscar... Quando vem pai e mãe, meu coração corta, dizendo assim, filho, eu não tenho nada. Aí nessa hora, eu falo assim, gente, o que a gente pode fazer? Aí quando vem a alegria de receber uma feirinha, como vocês chamam aqui, né? Isso assim, enche o meu coração de alegria, porque nós fazemos a caridade com a caridade que o povo faz com a igreja, né? Isso é muito bonito. E aí entra a espiritualidade do Padre Mestre Biapina. É verdade. Que vem em socorro a essas pessoas que não têm o que comer. Você já teve muitos olhares desses de pessoas que brilhavam os olhos só de receber uma feirinha pequena, mas que naquele dia teriam algo para comer. E a gente pensa assim, nossa, tão pouco, eu sempre comento com os demais funcionários da paróquia, a pessoa recebeu tão pouco e saiu com uma felicidade tão grande. Sim. Falando em Padre Mestre, a Caliane é funcionária nossa lá, na paróquia de Nossa Senhora da Piedade, mas aqui no santuário, ela é uma devota, ela é uma voluntária. Eu queria que você contasse sobre isso. O que é servir neste campo santo onde o Padre Mestre caminhou e quem é o Padre Biapina na sua vida? Eu costumo dizer que realmente esse é o ponto-chave do nosso programa, divulgar a devoção do Padre Mestre. Assim como várias outras, eu acompanho sempre o programa Caminhos de Fé e todas as pessoas... E avalia, tá? Vocês precisam ver, mas tudo bem. Todas as pessoas que passam por aqui sempre dizem a mesma frase. Aqui é um lugar de paz. Sim. E eu vou continuar a tradição de dizer, aqui é um lugar de muita paz. Santa Fé, o Santuário Padre Biapina, é um lugar santo. Todas as pessoas que conheceram podem comprovar isso. Padre Biapina, para mim, é uma inspiração de vida. Né? Ele é um modelo a seguir, um modelo cristão a ser seguido. Aqui no santuário, eu sempre, nos dias 19 de fevereiro, eu tinha um trabalho fixo para fazer, que seria anotar os milagres. As pessoas chegavam, me relatavam a graça e eu fazia... Isso no início da sua caminhada, da secretaria, ou antes? Durante todo o período eu tive esse trabalho aqui, de anotar as graças, para fazer um arquivo dos milagres que as pessoas recebiam, por intercessão do Padre Biapina. E foi uma experiência muito rica. Imagina. Era interessante que as pessoas elas relatavam um milagre, como uma pessoa que estava anotando, eu tinha que manter uma posição, não se emocionar, essa situação toda, não daria sabe? Conta, não. E a gente segurava tanto a situação, tanta graça, e eu sempre falo, Padre Biapina, para nós, para o nosso povo, ele já é santo. Sim. Ele já é santo. Teve uma determinada situação, muitas vezes a gente vive vive dentro da situação, mas a gente
você acostuma, de certa No forma, automático. com ela, A gente no fica no automático, a gente automático, fica no automático. Sim. E a gente escuta tanta graça, tanto milagre. Eu passei por uma determinada situação. Eu tenho uma afilhada, são um casal, umas meninas são gêmeas, elas são gêmeas. Sim, umas gracinhas E lá de Borborema, né, isso. gente? Uma delas é a Ariela. Ela teve um problema de saúde, em que a pele dela totalmente caiu. Ela ficou com várias infecções na pele. A menina ficou sem a pele dela toda caiu. E eu estava aqui no dia que a mãe levou ela para um hospital em João Pessoa, porque não sabia mais o que fazer. O que era que estava acontecendo? A pele da menina ficou caindo, a menina viva, a pele toda caindo. E a mãe procurou vários médicos lá e não achava a solução para isso, ninguém sabia o que estava acontecendo e fizeram um exame. Foi no dia 19 de fevereiro de 2019. Eu estava aqui no santuário, na missa. A missa estava acontecendo ali na frente, na capela, e eu estava na cadeira atrás do padre. E é como se eu estivesse na missa, mas eu não estivesse entendendo nada, não estava escutando nada, preocupada com a situação. Sim, mas... E chegou um determinado momento que eu pensei assim, meu Deus, que situação, como eu estou sendo uma pessoa de pouca fé? Eu estou na Terra Santa, eu estou na terra em que passa um homem de Deus que pode interceder por essa situação. Sim. E eu estou vacilando na fé, eu estou fraca na fé. Eu saí da porta da capela e fui para o túmulo. Quando eu cheguei no túmulo, eu me debrucei sobre o túmulo e eu rezei. Eu pedi a Padre Biapina para que ele limpasse o sangue. Nesse exato momento, a menina estava fazendo um exame de sangue para saber qual infecção ela teria no sangue. Saí, fiz a minha oração, pedi a intercessão do Padre Biapina, voltei para a missa. No final da missa, a minha comadre me mandou uma mensagem. Caliane, o exame não deu nada, ela não tem infecção nenhuma no sangue. Até hoje, não se sabe, pelo lado médico, o que aconteceu com essa menina, que cura foi essa. Só que nós sabemos que foi a graça, foi a intercessão do Padre Biapina. Muito bem. Então, com tudo isso que você relata, tantos relatos que você recebeu, mas tinha o seu para coroar este momento, né? Então, nós queremos agradecer a sua presença aqui no nosso programa, agradecer a sua disponibilidade frente à paróquia, frente ao santuário do Padre Mestre Biapina. Isso eu falo em meu nome do Padre Aurélio e Padre Edson, que são 3 para aperrear ela o dia inteiro, viu? Não é mole não, viu? Mas nós estamos aqui para levar o reino de Deus para que ele aconteça. Como você foi incomodada num dia para ser catequista, nós também fomos incomodados a estar aqui. Então, muito obrigado pelo seu relato, pela sua vida, pela sua doação para conosco e para com o reino de Deus. Deus te abençoe bastante. Tá Amém, bom? Padre. Para mim é uma alegria muito grande poder ser uma das voluntárias. Somos em muitas pessoas que dedicam parte do seu tempo e da sua vida servindo ao reino de Deus aqui no Santuário Padre Biapina. Tá certo. Vamos continuando então a nossa peregrinação lá no túmulo do Padre Mestre para fazer justamente esta cena, debruçar no túmulo do Padre Mestre Biapina. Vamos juntos dobrar os nossos corações? Enviai, Senhor, operários para a vossa messe, pois a messe é grande, Senhor, e poucos são os operários. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe, pois a messe é grande, Senhor. Debrucemo-nos então, irmãos devotos do Padre Biapina, aqui neste lugar onde repousam seus restos mortais, pedindo a sua intercessão. Eterno Pai, vós sois o amor e a misericórdia. Somente vós conheceis tudo o que se passa em nós. Vinde, pois, em nosso socorro na necessidade que nos aflige. Neste momento nos dirigimos a vós, lembrando a pessoa tão amada do Padre Biapina. Ele foi devotado sacerdote, incansável missionário e sábio conselheiro da Igreja, sobretudo nos serviços dos pobres e necessitados do Nordeste do Brasil. Por isso, pela sua intercessão, concedei-nos, ó Pai, a graça de que especialmente necessitamos e agora vos apresentamos. Peça com fé.
e como o sinal da santidade evangélica deste vosso servo, concedei-nos, ó Pai da eterna glória, ao vosso companheiro de fadigas, o Padre Ibiapina, a honra dos altares em vossa Santa Igreja. Que a Virgem Maria, a quem ele tanto amou na terra, seja nossa advogada no céu. Agradecidos, queremos nos unir ao Padre Ibiapina e com ele sempre vos louvar, ó Trindade Santíssima, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Padre Mestre Ibiapina, inspirai-nos. Padre Mestre Ibiapina, inspirai-nos. Padre Mestre Ibiapina, inspirai-nos. Queridos peregrinos, então chegamos ao final do nosso programa Caminho de Fé, mas vamos aos nossos informes. Como nós dissemos no último programa, nós queremos saber da sua opinião. Então coloque aí embaixo no chat, nos comentários do Facebook, do Instagram também, o que você quer ouvir no nosso programa. Talvez você tenha alguma pessoa também para ser entrevistada, falar da sua experiência de Deus, a sua experiência com o servo de Deus, Padre Ibiapina. Fala lá, coloca para nós, ou entre em contato com a nossa paróquia também. A Caliane vai lá estar disposta também para anotar o seu recadinho e nós vamos ver o que nós podemos fazer para melhorar o nosso programa, para entrar na sua casa. Posso contar com você? Muito obrigado. Próximo mês de fevereiro, a festa do Padre Ibiapina, nós vamos celebrar com todo o fervor, mas nós vamos ter um diferencial como foi no ano passado. Nós vamos diluir o público do dia 19 em todos os finais de semana de fevereiro, para que nós possamos atender bem a cada peregrino, ouvir o seu milagre, ouvir o seu relato, a sua história com o Padre Mestre. Mas para isso, eu vou pedir encarecidamente que você entre em contato com o telefone da nossa paróquia. Anote o telefone aí, 3369-1344. Repetindo, 3369-1344. Aí você vai falar com a Caliane, a nossa entrevistada de hoje, certo? Então, você pode mandar mensagens também pelo WhatsApp da paróquia, agendando a sua caravana. Combinado? Vamos nos preparar para a bênção, agradecendo primeiramente a você que mais uma vez abriu a porta da sua casa para que nós entrássemos com o nosso programa. Apresente aí os objetos para a bênção. As imagens, as velas, a água, carteira de trabalho, carteira de motorista, resultado de exame. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, a Senhora da Luz, São José, seu esposo, e nosso Pai São Paulo da Cruz, o servo de Deus, o Padre Ibiapina, desça sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, projetos e sonhos e os objetos apresentados. A bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, muito obrigado por participar do nosso programa Caminhos de Fé. Maria, Mãe dos Caminhos.